Seguimos com entrevista para você agora. A procura por contratos de namoro cresceu durante o período de pandemia. Os acordos são feitos entre os casais que desejam apenas namorar, sem se preocupar com eventuais reflexos acerca de um possível reconhecimento de união estável. Com isso, em caso de separação, não haveria divisão de bens. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o advogado Herbert Lopes, está aqui ao vivo junto comigo. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ilker. Bom dia a todos os telespectadores. Em especial aqui um abraço à minha amiga Sandra, aos meus alunos Marco, Rodrigo e Ana Clara aqui que nos assiste e que enviam aqui algumas perguntas em relação ao assunto. Muito obrigado. Tá ótimo, todo mundo de olho, ligado aqui nessa novidade. Para mim, pelo menos, é uma novidade, viu, doutor? O que é então e para que serve esse contrato de namoro? Bom, Ilker, em relação ao contrato de namoro, surgiu já há alguns anos. E a doutrina vem trazendo uma certa crítica em relação a esse assunto. Por quê? Na nossa cultura, em relação a esse assunto namoro, nós, que viemos de uma geração da era da Constituinte de 88, os relacionamentos eles passavam por determinadas fases. Aqueles clássicos estágios, o namoro, o noivado, e até depois chegar à situação, então, de um casamento, que era a única forma reconhecida pela lei até então, naquele momento, como uma entidade familiar. Posteriormente, hoje, com a atual sociedade em que vivemos, houve uma certa flexibilização em relação ao reconhecimento das entidades familiares. Daí o avanço do reconhecimento da união estável, e com isso veio uma situação hoje, de certo modo, até alheia à questão legal, que é o contrato do namoro. Primeiro, porque o namoro não tem nenhum fundamento legal dentro da legislação. Segundo, que a diferença, eu tenho que dar o mínimo aqui de uma aula básica, da diferença de uma união estável para um namoro, se dá em relação, porque o namoro e a união estável eles têm o objetivo, na verdade, a união é estável, né? Então é uma convivência pública, é contínua, é duradoura, e a diferença básica entre a união estável e o namoro, ela se dá justamente, então, no objetivo de construir família. Então, nesse aspecto é que o contrato de namoro ele tenta vincular a sua fundamentação legal, de que entre esses pares, entre esse par de pessoas, não existe, então, o objetivo de constituição de família. Daí esse problema. Então não existe uma legislação específica para isso, né, doutor? Não existe uma legislação específica em relação à proteção da questão do namoro. Isso porque, quando se fundamenta essa questão no contrato, esses efeitos jurídicos dessa relação, eles não podem se sobrepor a uma situação que decorre do contrato tão somente, mas sim do comportamento socioafetivo entre as pessoas, em que o casal desenvolve. Porque é nítido, muitas vezes, a diferença de um casal que namora, tão somente existe um namoro, e um casal que tem uma relação de união estável. Então, é bem complicado. Aham. E como se faz um contrato como esse? A pessoa vai ali no cartório, os dois envolvidos, e pedem para fazer um contrato? É simples? Como que funciona? Ele tem valor legal? Sim, de certo modo, a sua confecção é bem simples. Basta um comparecido, até mesmo um documento hoje particular, que você pode até reconhecer via blockchain, não necessariamente precisaria passar por um cartório. Por um cartório, porque culturalmente entendemos que há uma maior segurança jurídica. Mas a realização de um documento hoje que seja físico ou ali até mesmo virtual, mas que tenha um reconhecimento ou via blockchain ou via cartório, traz de certo modo uma segurança para as pessoas. O problema em relação a isso é que o fato, como eu disse, tão somente que está descrito ali no contrato, ele não pode se sobrepor, de fato, ao que é o comportamento entre os pares. Então, há essa fragilidade. Porque é fácil você relatar que existe um namoro entre as pessoas e ali eles passam a ter uma convivência pública, contínua, duradoura, o objetivo de construir família está presente, não é um objetivo futuro. Então, é algo, muitas vezes, que a doutrina hoje traz uma certa discussão, e a maior parte dos doutrinadores hoje, dentro dessa área civil, eles não são unânimes em entender que um contrato de namoro é algo seguro. Uhum. Posso dar uma dica? Sim. É melhor a pessoa fazer uma união estável e ela requerer, então, no contrato de união estável, na escritura de união estável, o regime de separação de bens. Isso dá mais segurança do que tão somente um contrato de namoro. Ah, só para a gente entender direitinho então. Se a pessoa for lá, junto com o par dela, e fizer esse contrato, contrato de namoro,
Aí, uma das partes, depois de uma eventual separação, decide ali que quer parte dos bens da outra pessoa e essa pessoa consegue comprovar que existia sim uma união estável. Esse contrato de namoro, então, não vale nada. É isso. Exatamente. Então, o juiz ele pode reconhecer a união estável e aplicar o regime que é o regime legal supletivo, que a gente chama de comunhão parcial, em que há uma presunção, então, de que houve um esforço comum. Ou seja, eu tenho uma namorada, Maria, e faço um contrato de namoro com ela e estou namorando com ela há 6 anos, por exemplo. Apesar de que não há um tempo limite hoje para delimitar namoro para união estável. Mas nesse período nós adquirimos um patrimônio. No momento em que eu busco, então, a dissolução desse namoro, a Maria vai falar, mas o que eu vou receber em relação a isso? Fala, nada, nós só namorávamos. Ela, negativo, vou procurar aqui meus direitos em juízo, e há uma grande chance dela reconhecer ali como união estável e ali ter respeitado a segurança jurídica e ganhar como uma comunhão parcial, ou seja, ela vai ter o direito à ameação. Então, daí a minha dica de fazer, então, uma união estável, propriamente dita, e ali escolher o regime de separação de bens. Mais seguro. Então, se a questão for garantir segurança, é melhor fazer a união estável. E a união estável, ela tem a mesma garantia de um casamento, doutor? Qual que é a diferença quando a gente fala legalmente de uma união estável para um casamento de fato? Sim, houve uma grande discussão durante um certo tempo da diferença da união estável para o casamento. Primeiro que a união estável, o casamento ele tinha um condão religioso tão somente, em que havia uma influência tão grande da igreja em relação ao Estado, que o casamento ele era então direcionado só aos pais religiosos, enquanto a união estável seria, digamos assim, aos pagãos, vamos colocar de uma forma bem simples para que todos entendam. A partir de algumas situações decorridas da situação jurídica e dentro da nossa legislação, houve uma progressão em relação ao união estável e hoje o seu reconhecimento tem o mesmo valor jurídico de um casamento. As suas consequências são as mesmas. Não é a mesma coisa, eu dizer que um casamento e uma união estável é a mesma coisa, porque não é. Um casamento você dá entrada no cartório. A união estável, na maioria das vezes, não. Então, a grande diferença é basicamente o nome, porque a sua consequência será a mesma em relação aos efeitos. Tanto é que, recentemente, o STF ele trouxe um entendimento, principalmente para a questão da sucessão, no reconhecimento da companheira como herdeira. Então, a união estável hoje, o valor é um reconhecimento no campo jurídico. Tá ótimo, doutor Herbert. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por esclarecer a respeito de um assunto que eu, pelo menos, conhecia bem pouco. Agora sei da existência e como funciona ali basicamente esse contrato de namoro e a diferença dele para a união estável, para o casamento. São estágios bem diferentes. É importante a pessoa que quer garantir uma segurança ter conhecimento a respeito desses conceitos que o senhor trouxe aqui. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado, bom dia a todos, muito obrigado. Tá bom, ótimo. Um abraço. Tchau, tchau.